Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competências e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de ingressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional. Toda segunda-feira trazemos temas super importantes dentro dessa área de formação, desta área de atuação, profissionais qualificados, profissionais que vêm aqui para debater os assuntos que são pertinentes à sua profissão, as competências, as habilidades que esta profissão já formou ou venha formar futuros profissionais aí para o mercado de trabalho. Mercado tão competitivo, mercado tão atuante. E aí quando a gente traz para você, nossos alunos egressos, nossos alunos que estão hoje ainda aí na graduação, na pós-graduação, enfim, a comunidade acadêmica em geral, é sempre importante trazer para o debate temas super atualizados, temas pertinentes a essa profissão, porque às vezes a busca por uma profissão, por uma formação, ela fica um pouco distorcida daquilo que de fato acontece na prática. E quando a gente vem para um programa como esse, de fato, trazer para a prática, trazer os fatos que de verdade acontecem no dia a dia. E para falarmos sobre o tema de hoje, é muito legal poder contar com os nossos colaboradores, com os nossos convidados hoje que vão falar sempre do tema. O nosso programa é dividido em 3 blocos. Aqui tem conteúdo. Aí na sua região, a gente sempre traz na sua região, é a valorização do polo de apoio presencial e sempre nós trazemos um convidado de polo para discutir, para contar um pouquinho de que fato, como é que as coisas têm acontecido aí na sua região. E sempre validar tudo isso que a gente vem falando, trazermos para o debate a presença de um aluno egresso, porque é esse egresso que de fato que valida o nosso processo lá na ponta. É esse egresso que vai para o mercado do trabalho e vai nos colocar um pouquinho do como é que tem sido no seu dia a dia. Mas eu estou tão feliz hoje porque eu tenho a honra de estar aqui comigo, no dia de hoje, a professora Genoveva. Professora Genoveva, muito obrigado por ter aceito o convite, professora, e dizer assim que a gente já tem uma história, né, professora, de longa data, e quando fiquei muito feliz em saber que era a professora que vinha hoje para a gente debater um pouquinho essa atuação da psicopedagogia no ambiente institucional. Professora, muito obrigado, seja bem-vinda. Professor Sidney, muito obrigada pelo convite. Vocês sabem que a psicopedagogia eu adoro, é a menina dos meus olhos, porque eu estudei muito, eu montei este curso e agora estou vendo os frutos. Então, gente, eu sou a professora Genoveva, trabalho com o professor Sidney há muitos anos aqui na Uninter, né? Eu acho que ele tem 20 e poucos anos, eu vou fazer 18 anos. E é uma honra, assim, estar com ele aqui. E estar também com os nossos convidados, né? A Gisele do Polo, a nossa egressa, que ela vai contar, porque a psicopedagogia, você tem que falar num sentido muito prático. Eu, na verdade, eu sou psicopedagoga, sou psicóloga e sou pedagoga. E atuo, inclusive, estamos fazendo um trabalho, né, na psicopedagogia, com pessoas, com estágio e tudo mais. Então, nós temos aqui a professora Jamile, né, que vai falar um pouco dessa psicopedagogia. Eu vou interagindo, até porque nós vamos ter que deixar num sentido bem em forma de um diálogo, né, professor Sidney? Porque não encare que nós estamos dando uma aula aqui para vocês. Sim, a aula vocês já têm lá na rota de aprendizagem, vocês têm a aula gravada. Então, eu agradeço muito vocês por confiar em nós, por confiar na nossa instituição. Vocês estão vendo que nós nos preocupamos muito com a formação de vocês, principalmente nas tutorias, nós somos treinados, constantes capacitações
para nós interagir com vocês nas tutorias de uma forma bem mesmo dialogada para vocês entenderem. E nós usamos muito a empatia. Quando nós vamos fazer um trabalho com vocês, nós pensamos, como que eu gostaria de entender esse assunto? Então, vou entender com vocês. Muito bem, então, muito obrigado. Licença para entrar nas vossas casas e já agradecemos desde esse momento. Então, vamos chamar a professora Jamile, que vai conversar com nós sobre a psicopedagogia institucional. E eu vou interagindo com ela, vou dando minhas contribuições também para ela. Enfim, vamos entender o que é, até porque, professora Jamile, nós vamos ter que entender bem, para os nossos alunos entender bem a diferença, que tem muitas dúvidas em relação ao que é a psicopedagogia institucional e o que é a clínica, a diferença entre elas, que apenas vai mudar um pouquinho a forma de atendimento. Professora Jamile, é com você agora, fala com os nossos alunos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada, né? Já escuto muito falar da psicopedagogia da Uninter, então estou extremamente agradecida pelo convite. Vamos falar então, né, sobre a psicopedagogia, que, pegando um pouquinho do gancho das suas palavras, também é um novo amor que eu descobri dentro da educação. Então, assim, eu falo da psicopedagogia com muito carinho, né? Venho também de um contexto escolar de 20 anos e atualmente eu atuo na psicopedagogia clínica, mas faço alguns enfoques em instituições também, né? Então, o que vem a ser essa questão da psicopedagogia institucional? Quais são os parâmetros dessa psicopedagogia? Quando a gente fala em psicopedagogia, a gente já faz a relação com a aprendizagem, né? Então, assim, aquele indivíduo que por algum motivo tem alguma dificuldade de aprendizagem, procura esse profissional da psicopedagogia, né, para que ajude ele nesse processo. O que acontece com a psicopedagogia institucional? Ela lida, já, como o próprio nome diz, ela lida com a instituição, né? Então, só no foco escolar? Não. A gente trabalha a questão da psicopedagogia no âmbito de instituições. Pode ser em indústrias, pode ser em hospitais, pode ser em empresas, né? E aonde permeia tudo isso? Exatamente aonde há alguma dificuldade, né? Ou dificuldade de aprendizagem dos funcionários, daquele quadro de funcionário em exercer alguma função, ou uma dificuldade para quem está ingressando nessa instituição, para ela aprender como funciona o setor que ela irá trabalhar, como formação desses funcionários também, né? Então, a psicopedagogia institucional, ela aborda várias questões relacionadas dentro da instituição, aonde esse indivíduo, aonde esse cidadão vai exercer o seu trabalho, tá? Também tem o viés escolar, né? Que como que esse psicopedagogo institucional trabalha dentro das escolas, ajudando a equipe docente, né? Então, muitas vezes ele chega lá, encontra alguma situação ou várias situações onde a questão da aprendizagem desses educandos não estão fluindo como precisa ser. Então, ele faz uma triagem do que está acontecendo naquele local, procura entender a situação que não está dando certo e cria estratégias para que as coisas aconteçam de forma onde a gente sane as dificuldades. Muito bem, professora. Então assim, Não, professora, por favor, pode concluir.
Ah, tá. Então, assim, de uma forma geral, né, a gente pensa, estuda e fala sobre a psicopedagogia institucional nesses vieses de trabalho, né? Então, a gente tem um campo vasto, não só pensando na clínica, não só pensando na escola, né, no meio escolar, mas sim em outras áreas também, como as empresas, indústrias, hospitais, ONGs, né? Então, nessas outras situações sociais também. Muito bem. Professor, aí a gente já vai voltar nesse assunto. Eu queria, já aqui, para a gente compor esse time, porque eu sempre falo que é sempre um time, eu queria ir lá para Rio Negro, para Gisele. Gisele, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você já é uma parceira aqui do programa. Queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, tá? Nesse momento, você está aí representando os nossos polos de apoio presencial e a gente sempre ressalta que tudo que a gente constrói aqui, ele tem que ter um porquê lá na ponta. E esse porquê é sempre o nosso polo de apoio presencial, porque de fato são vocês aí na ponta que validam todos os nossos processos aqui, são vocês aí na ponta que tem o contato direto com os nossos alunos. A gente fala, nós temos aí na modalidade EAD, a gente sempre é presente na vida dos alunos, como a professora bem colocou aqui, através dos atendimentos, das tutorias, mas tem que sempre ter alguém para dizer assim, não, eu estou aqui, posso te atender, estou presente. Então, você é a presença de todo esse grupo aí no seu polo de apoio presencial. Boa tarde, seja bem-vinda, professora Gisele. Boa tarde, nossa, que responsabilidade. Muito obrigado por me chamar para representar os polos do Brasil. Para mim é sempre um prazer. Já tenho 22 anos de Uninter, eu digo que eu já tenho a tarjetinha de, como é que a gente diz, de patrimônio histórico da Uninter. E a gente sempre aí, eu sou pedagoga, né? E gosto muito da área da pedagogia, da psicopedagogia e da educação especial. Por quê? Porque na escola existem as dificuldades de aprendizagem, né? E são as dificuldades de aprendizagem que mais preocupa todo o grupo da escola. E quando a gente tem algum profissional da área de educação especial e propriamente dito um psicopedagogo que estudou, né, essas dificuldades de aprendizagem, sabe falar das queixas, o que a gente pode trabalhar em cima disso, eu acho que é muito importante. E o trabalho institucional, eu acredito que aqui na nossa região é mais a instituição escola mesmo, né? Mas eu acredito que o psicopedagogo ele vai criar uma identidade, às vezes, para a escola, de como trabalhar com essas dificuldades de aprendizagem das crianças, até de um professor que tem dificuldade em fazer a leitura dessas dificuldades do professor. Então, eu acho muito importante esse bate-papo aqui, que a gente vai aprender, né, com a professora, com uma profissional, que a gente vai poder perguntar sobre alguns temas, alguns assuntos, e ela vai esclarecer muito bem o que é a psicopedagogia institucional. Mas na nossa região aqui, eu acho assim que é criar realmente uma identidade de grupo, né, com os professores, com os profissionais da educação, para ver o que essa instituição escola pode fazer para trabalhar as dificuldades de aprendizagem das crianças, que é a coisa mais difícil a ser trabalhada, né? Porque a criança que aprende, às vezes, de uma maneira mais leve, mais fácil, mas a criança que tem dificuldade de aprendizagem é a nossa preocupação. Não sei se eu estou certa, professora Jamile, mas eu acho que é isso. Não, está certíssimo, até porque a gente sempre diz assim, como eu sempre digo, é aí no dia a dia, é aí agora com a formação da professora Jamile e da professora Genoveva que a gente já vai fazer os nossos ajustes para entender até que momento que a gente pode, de fato, reverter, fazer um processo de melhoria ali, que é a tal da formação continuada, para a gente entender esses profissionais. Mas aí a gente sempre diz assim, estamos falando dessa psicopedagogia institucional, estamos falando aqui de processo de melhoria, mas a gente tem que trazer para o debate também alguém que já passou por esses profissionais aqui
e que está lá na ponta, tentando uma recolocação, tentando se colocar ou já estar colocada, trazer um pouquinho dessa vivência para ela contar um pouquinho quem ela é, o que ela está fazendo nesse momento e da onde que ela está falando. A gente sempre diz assim, os egressos, porque você tem que formar profissionais, mas você tem que trazer eles para o debate e dizer assim, de fato eu sou uma egressa e de fato a profissão que eu escolhi está compatível com o que eu venho desenvolver hoje. E aí eu tenho a honra de trazer a nossa egressa aqui, a Francine. Seja bem-vinda, Francine, fale um pouquinho de você aí, da onde você está falando, o que você está fazendo nesse momento, para a gente voltar lá para a psicopedagogia institucional. Boa tarde a todos, boa noite. Uma honra, professor Sidney, mais uma vez estar em sua companhia. Uma honra escutar a professora Genoveva. Bom, meu nome é Franciane Simonetti, mais conhecida como Fran, pelos colegas e por todos. Eu falo de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Meu polo é de Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou egressa da Uninter, no curso de Educação Especial, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional Inclusiva. Eu hoje estou como diretora e coordenadora da APAI, na cidade vizinha, onde é o meu polo, que é a cidade de Araricá, e também faço a assessoria institucional como psicopedagoga aqui do município, né? Então, e posso dizer com propriedade, como aluna, que a gente tem, sim, muito embasamento, a gente tem muito conteúdo e que quando, de fato, a gente se encontra no que a gente ama, no que a gente gosta de fazer, a gente faz com propriedade, né? Então, eu escolhi a educação especial, na verdade, a educação especial que me escolheu, né? Eu sempre brinco com isso. E a psicopedagogia veio junto. E essa paixão, esse amor veio atrelado uma à outra. Por quê? Eu tenho para mim, quanto educadora, que eu preciso fazer a diferença. Eu preciso dar voz àqueles que não são ouvidos. E eu encontrei na educação especial e na psicopedagogia isso, né? Que o meu papel quanto docente é fazer com que o meu aluno aprenda, né? De uma forma ou de outra, eu vou encontrar uma maneira deles aprenderem. Então, eu me encontrei nesse viés da educação especial e junto à psicopedagogia. Que bacana. Mas, de fato, a gente tem que entender, né, professora Genoveva, essa psicopedagogia, que aqui já foi bem colocada ali no início das palavras pela nossa convidada, mas aí a gente tem aquele fato de dúvidas, né? Qual é essa psicopedagogia? A professora colocou ali que ele tem um ambiente escolar, tem um ambiente hospitalar, ele tem um ambiente empresarial, mas de que fato, né, professora, aonde que a gente tem ações aí de empregabilidade, como é que isso se associa ao mercado de trabalho? Bem, professor, há pouco, antes de iniciar aqui, nós estávamos conversando, você me faz uma pergunta. A questão dessa automutilação dos alunos, a psicopedagogia pode intervir? Eu respondi sim. Como? No grupo. Intervir. Se é 2 ou 3 alunos, eu não vou expor esses alunos. Eu vou formar grupo, trabalhar com sensibilização. Existe na matriz... na matriz tem a disciplina de psicodrama, como as demais disciplinas, neurociências, percepções, atenção e percepção, neurociência das emoções. Então, professor, nós temos, e professor Jamile, nós temos aqui um aporte teórico para embasar
os nossos alunos para que eles deem conta de todas essas demandas. Outra coisa, dentro dessa instituição, esse professor também, esse psicopedagogo, ele vai assessorar os professores que estão com dificuldade também, vão mediar, vão olhar o projeto pedagógico. Será que os professores estão seguindo esse projeto? Vamos construir um projeto junto com a comunidade. Isso também é papel do psicopedagogo. Como bem colocou a Fran, olha o que a Fran colocou que eu ia realmente falar, não poderia deixar de falar, que ela dá supervisão, ela dá assessoria na escola. Porque assim, a instituição psicopedagogia institucional, nós temos que ver ela como um todo, holisticamente falando. E eu não posso dizer, por exemplo, tem uma sala da 4ª série que está dando muito problema. As turmas são muito, a indisciplina. Muito bem. Eu vou fazer um trabalho lá, nesta sala. Não vou chegar pela sala. Primeiro, eu vou ver a empresa, a instituição como um todo. Eu vou no cafezinho, ver como que é a interação dos professores. Vou fazer dinâmicas de grupo, contemplando a turma toda, inclusive os professores, essa 4ª série juntamente com os professores, para mim ver a questão do vínculo, porque de repente, aquela turma da 4ª série indisciplinada é uma maneira que eles têm de dizer: vocês não têm empatia. Vocês, professores, estão aqui cumprindo o protocolo. Então, é a questão da tele que a gente fala lá naquela intervenção do cone invertido. Existe uma distância emocional entre professores e aluno. Não dá certo isso. Mais uma coisinha que eu queria colocar antes de passar para a professora Jamile. A questão de que a professora Jamile falou os campos de trabalho que nós psicopedagogos temos para trabalhar, como diz o professor Sidney. Ele é amplo. Eu vejo a psicopedagogia como a minha graduação também de psicologia. Nós temos que ver no sentido horizontal, né? Por exemplo, no sentido horizontal, hoje eu trabalho com avaliação na psicopedagogia, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com as tutorias, então eu trabalho no sentido esse é a grandeza horizontal, não posso trabalhar no sentido vertical. Dentro desse contexto, eu trabalhando com a psicopedagogia clínica para idoso, eu descobri que nós podemos, porque já está lá, que nós podemos trabalhar em asilo. Só que o que nós vamos fazer no asilo? Gente, estimular a memória dos idosos. Tem tantos exercícios. Eu estou trabalhando, gente, é fantástico eu trabalhar com idoso. Vou juntar esses idosos lá. Eu vou oferecer meu trabalho no asilo, porque no asilo, vamos tirar essa palavra asilo, casa de repouso, né, professor Sidney? Asilo fica coisa muito para velho. E até porque essas pessoas que estão lá numa casa de repouso, eles têm um poder aquisitivo e eles realmente investem. E é na saúde mental deles, na saúde cognitiva deles, porque não dá para parar. Então você vai ler história, você vai ler para eles, você vai aplicar testes. Então tem tanta coisa, gente, que eu estou... Gente, é como diz o Sócrates, só sei que nada sei. Quantos anos estou na área? Estou descobrindo, juntamente com vocês, coisas novas. Então, por isso que temos que estudar sempre. Então, professora Jamile, o que você pensa sobre isso? Como é que nós devemos intervir lá numa turma indisciplinada? Primeiro, né, eu adorei suas palavras, né, porque eu acho assim que quando se fala em psicopedagogia, seja ela institucional, a gente fala em empatia, sabe? Então a gente fala em se aproximar do outro
para ajudá-lo de alguma forma, né? Quando você coloca sobre essa situação do 4º ano, lá, aquela questão da turma indisciplinada, começou a passar até um filme na minha cabeça, assim, em relação às situações que eu presenciei enquanto coordenação, né? E que eu não era psicopedagoga na época, e talvez se eu tivesse tido essa formação de psicopedagoga antes, eu saberia intervir de uma forma mais coerente, sabe? Então, quando você olha aquela situação daquele professor que não está conseguindo aquela relação com a turma, né? Às vezes por algum motivo que nem é tão acadêmico assim, mas uma questão emocional dele, né? Desse acolhimento que você faz, dessas intervenções que você cria e coloca ali naquela situação, você vê toda a diferença. Esses dias eu escutei numa escola que eu visitei, poxa, que bom seria se todas as escolas conseguissem ter a contribuição do psicopedagogo, né? Não estou desmerecendo nenhuma parte do corpo docente educacional, porque todos são fantásticos, mas que tenha esse olhar mais empático para as situações que acontecem ali no dia a dia, e que tenha aquele olhar, um olhar singular para as coisas, né? Então, quando você teve essa fala, dessa abrangência, me veio muito isso, né? E eu acho que de um tempo para cá, a psicopedagogia ela está crescendo muito, né? Então, assim, você fala de aprendizagem, você fala de dificuldades de aprendizagem, como a colega colocou ali, todos têm o seu jeito de aprender. Pode ser que não no todo igual a todos, igual a grande maioria, mas que você vai ter aprendizagem, você vai, né? Tendo você uma dislexia, sendo você um TDAH, uma pessoa portadora do transtorno do aspecto autista, o que for, você vai ter a sua aprendizagem. O que você precisa é encontrar um caminho. E isso o psicopedagogo pode ajudar muito, muito a instituição escolar a fazer, né? Outra coisa que eu quero ressaltar quando a gente fala da questão da instituição é que a gente tem uma demanda, né, de profissionais portando alguma deficiência, né, vamos dizer assim, nas instituições de trabalho. E isso também, o psicopedagogo, ele atua muito também nessa situação, de ajudar essa inclusão, né, dentro do mercado de trabalho, de fazer todo esse processo junto à instituição. Então, isso é uma coisa bem interessante que está vindo muito atualmente, né? Então, assim, a gente tem formas de trabalho, né, para poder estar ali atuando, para poder ajudar essas pessoas que precisam, né, intervenções para serem feitas. Então, realmente, a nossa área é uma área assim, que está cada vez com uma expansão grande, como você colocou, em diferentes situações, né? E trazendo muito a questão dessa potencialidade, tanto do educando, quanto do profissional, quanto do adulto que está ali atuando em alguma situação, né? Então, é isso que eu digo, assim, que tem ali uma questão muito importante, a gente tem uma força muito grande ali, e tem uma área de atuação muito abrangente, sabe? Nós temos um poder diferente, né, nas nossas mãos, e que a gente pode sim fazer as coisas acontecerem. Professora, também eu vejo no sentido que a psicopedagogia, ela pode também trabalhar num sentido preventivo e no sentido terapêutico. Muito bem. Como que eu vou fazer esse trabalho no sentido preventivo? Eu vou fazer esse trabalho no sentido preventivo, digamos assim. Existem na escola, digamos, na esquina, gente vendendo drogas. Então, os nossos alunos, agora vou me colocar dentro da escola, nossos alunos ainda
estão não entrar em contato, mas, digamos assim, mas já vi que tem gente aí na esquina. O que eu vou fazer enquanto psicopedagogo? Sou psicopedagogo da escola. Eu vou começar a fazer palestras para esses alunos, para a escola toda. O que é? Eu vou falar sobre droga, né? Vou falar sobre droga, porque quando eles oferecerem na esquina, para essas crianças, para esses adolescentes, eles vão pensar na palestra em que nós já intervimos antes de o problema se instalar. Então, esse eu vejo de forma preventiva que o psicopedagogo pode trabalhar o tempo todo nesse sentido. Outra coisa, a nossa responsabilidade é muito grande, professora Jamile e a Fran, a professora Gisele do Polo e o professor Sidney aqui. Por quê? O professor, se eu chego... Eu agora, enquanto mãe, vou mudar meu papel. O professor vem dizer para mim, o seu aluno, a sua filha está precisando ir a um psicólogo. Eu, enquanto mãe, o que essa professora está pensando? A minha filha é louca? Agora vamos mudar o papel. Não sou mais mãe, agora eu vou falar enquanto psicopedagoga. Eu vou chegar e vou pedir, a Gisele, no caso, é a mãe. E eu vou dizer, Gisele, seguinte, tenho observado, tenho feito um trabalho em grupo, e a sua filha está precisando de um atendimento diferenciado. Então, a coordenação pedagógica vai encaminhar para um atendimento psicológico, de formas que esse psicopedagogo vai interagir também com esse profissional que encaminhou para o psicólogo. Na verdade, eu estou, inclusive, neste momento, eu estou com um paciente, enquanto psicóloga, com um paciente de 15 anos, com sérios problemas psicológicos, e eu estou interagindo juntamente com o psicopedagogo da escola. Estou conversando, perguntando como que é o comportamento do João aí na escola. Lógico que é um codinome, né? Como que ele está se comportando, que ele ia para o banheiro, tinha crises. Depois que eu comecei a trabalhar, já diminuiu bastante as crises dele. E, por sinal, ele não está. Ele ficava 2 horas trancado no banheiro e eles tinham que chamar os pais. Então, o nosso papel, mas eu estou falando da psicopedagogia institucional, não posso interagir, digamos, somente com uma pessoa. E agora, ele tem problemas seríssimos. Por que eu estou orientando essa coordenação, esse psicopedagogo? Faça dinâmica de grupo lá na sala. Aplica o psicodrama. Insere ele nesse grupo. Não é psicopedagogia clínica, porque não está sendo trabalhado com ele diretamente, com ele sozinho, entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que é uma psicopedagogia clínica e institucional? Qual é a diferença? Eu sempre tenho que pensar em grupo. Então, a minha orientação insere o João lá, ele está se sentindo excluído. Eu, enquanto psicóloga, percebi que ele está se sentindo excluído e passando um pouco por bullying, por causa desse comportamento dele. Então, nós trabalhamos, essa é a equipe multidisciplinar, essa é a responsabilidade desse psicopedagogo. Não digamos assim, o nosso papel é muito central, por isso que nós temos que ser um generalista de informações, porque eu tenho que entender, por isso que vocês têm todas essas disciplinas de neurociências. O que você acha sobre isso, professor Sidney? Na verdade, eu queria pegar o gancho de todos vocês e trazer para uma discussão, assim, eu acho que é muito no papel atual, porque a gente vai pegar aí o papel, essa psicopedagogia, a palavra psicopedagogia, a atuação dela, mas eu vi aqui pelas conversas e eu queria abrir para todos vocês, porque a gente tem aqui, tanto no ambiente externo,
como no ambiente externo e interno, porque a professora falou a questão da sociedade como um todo, no seu ambiente escolar. Nós temos aqui uma situação que é a questão dessas intervenções, aí a professora colocou que essa intervenção, ela passa além daqueles processos de dinâmica de grupo, de compartilhar a leitura, enfim, desenvolver, mas existe toda uma intervenção que ele pode ser desde o início no ambiente escolar, como a gente vê uma intervenção aí dentro dessa pedagogia, dessa psicopedagogia empresarial. Então, eu queria trazer para a discussão que é o seguinte: de fato, esse psicopedagogo, ele tem um papel muito maior do que só a sala de aula. Ele tem um papel social. Eu queria lá para a Francine, que hoje tem aí esse papel aí na sua cidade, e que você me colocasse como é que você vê o papel desse profissional dentro da sala de aula e fora da sala de aula, porque, como bem colocou a professora Jamile, ele é um processo muito grande aí na construção, né? E aí devolvo lá para a Gisele falar um pouquinho também como é que ela vê esse profissional aí e atuando nos diversos ambientes. Bom, professor Sidney, essa foi um ensejo assim bem inédito. Eu fui procurada por uma professora aqui da rede que estávamos com uma questão de um aluno com síndrome de Down. E os colegas não entendiam e as famílias não entendiam porque determinadas coisas eram feitas em sala de aula, porque, né, até porque eles são do maternal, eles estão saindo da educação infantil e indo para o fundamental, eles estão no último ano ali. E essa professora me chamou e disse: Fran, o que a gente pode fazer? E então entra, né, a empatia, entra o trabalho social, a parte social que a gente precisa principalmente, que é o que eu sempre digo assim, que eu tenho isso em mim, que eu preciso que as pessoas entendam de uma forma simples que o diferente é normal e que a gente precisa trabalhar isso. Então, o que nós sugerimos, o que eu sugeri para ela, da gente fazer um trabalho científico, né? Assim, estava acontecendo na escola, a gente pegou um ensejo de estar acontecendo a Feira de Ciências na escola e no município, né? No social, num todo, e ela montou o projeto, eu assessorei ela, o cromossomo do amor. Foi fantástico. Porque eu ver aquelas crianças de 5 anos me explicando o que era o cromossomo 21, que era o cromossomo do amor, foi ali que eu vi assim, não, eu estou desempenhando meu papel de fato e está dando frutos. E ver a comunidade num todo, olhando aquele projeto, vendo aquelas crianças falarem com naturalidade, sabendo a diferença e entendendo o porquê, a gente se coloca e vê que realmente esse é o nosso papel, né? Eu penso, né? Posso estar errado, a professora Genoveva me corrija se eu estiver, que eu tenho que fazer com que a escola, né? Estamos falando da parte institucional, né? Que a escola saiba lidar, né? De uma melhor forma com a diversidade, de uma melhor forma de agregar valores com os professores, para que os professores, corpo docente, direção, funcionários, em todo, eles acreditem e eles entendam que todos são capazes de aprender e não tem problema nenhum em ser diferente. O que eu vejo muitas vezes é aquela forma engessada de se pensar, né? Tipo, vamos usar a parte da deficiência, né? De alguma deficiência, de algum transtorno, que isso é assim e ponto, né? Ele não vai mudar. Não, ele vai mudar.
cabe a nós, a gente pode fazer, a gente consegue fazer diferente, né? Vamos buscar meios de quebrar esses pré-conceitos que foram estabelecidos, esses pré-conceitos que foram instaurados, né? Que legal, né? Ô, Gisele, e aí essa psicopedagogia, ó, tô enrolando a língua aqui, ó. Esse papel aí de fato, ela fica dentro de um ambiente institucional, mas ela também, como a gente já conversou há algum tempo atrás, principalmente que a gente estava falando um pouquinho da questão empresarial e também tem a questão hospitalar, que a gente não vai entrar aqui na discussão, mas tem um papel lá também. De fato acontece aí no polo, acontece de que forma, como é que é a sua visão desse profissional? Bem, professora, a gente reúne muitas vezes as alunas, né, para discutir sobre portfólio, estudo de caso, né, que são trabalhos que nos dá a possibilidade dessas discussões no polo. E as alunas, às vezes, têm muita dúvida, inclusive as alunas de pedagogia, educação especial. Bem nesse sentido que a professora falou, assim, que às vezes a escola ela fica engessada nessa questão de o aluno é diferente, tem alguma dificuldade de aprendizagem, como, né, qualquer deficiência que ele tenha, todos podem aprender, só que eles ficam naquela assim, ele é especial, tem uma professora para auxiliar, então a professora dá aula para todo mundo, é aquela auxiliar das atividades para o aluno, e se ele aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu. Nesse termo, assim, eu acho que está um pouquinho engessado, porque é o que elas trazem da escola para a gente. A professora, daí a gente tem que trabalhar, às vezes, com o aluno, do jeito que nós sabemos, enquanto estagiário, mas, às vezes, falta essa orientação para os professores até, né, e para os estagiários que trabalham, geralmente, com esses alunos especiais como segundo professor. E eu tenho uma pergunta também, porque eu sou pedagoga e já tem 7 anos que eu saí da escola, não estou mais interagindo na escola como eu interagi. Mas a minha preocupação sempre foi trabalhar muito com a questão de como os alunos aprendem, né? Quais as dificuldades que eles estão apresentando e, a partir desses erros, trabalhar formas de levar esse aluno à aprendizagem. E no nosso tempo da escola só tinha o pedagogo. Aí entrou o profissional da educação especial, certo? E daí entrou o profissional da educação especial para auxiliar os professores, daí tem a turma de AEE, que os profissionais da educação especial trabalham com o aluno e também dão orientações para os professores. Tem o pedagogo, que também dá orientação para os pedagogos. E agora vem, né, para compor essa equipe toda, mais o psicopedagogo institucional. A minha pergunta que eu estou fora da escola, quem sabe vocês mais jovens podem me orientar. Claro que tem espaço para todo mundo, não é essa a minha pergunta, mas assim, até que ponto vai o pedagogo, o psicopedagogo e o professor da educação especial? Porque, veja, os alunos especiais hoje têm um atendimento maravilhoso, certo? Coisa que nós, quando dava aula, a professora Genoveva deve lembrar que nós não tínhamos tudo isso, né? Era a nossa cara e a nossa coragem, e era isso. E nós pesquisávamos formas de trabalhar esses alunos e íamos. E hoje nós temos todos esses profissionais. Agora, assim, até que ponto que esses profissionais trabalham com esse aluno e até que, assim, qual é o espaço de cada um na instituição escola? Eu acho que a gente deve devolver essa pergunta lá, né, professora Genoveva, para a nossa convidada, para ela dar uma explanação aqui para a gente poder tirar as dúvidas, porque aí eu acho que também, bem colocada a sua pergunta, porque a gente tem, e aí você faz aqui uma distribuição de funções, né? O papel de cada um, até onde que eu posso ir, até onde que eu, né, exatamente, nesse contexto, até onde que eu vou, né? Por favor, professora.
Então, vamos lá, vamos esclarecer, né? Primeiro, eu acredito que tudo depende de como é composta essa instituição escolar, né? Se ela é composta por profissionais que cuidam da área de educação especial e se ela tem psicopedagogo institucional, porque muitas vezes ou é um ou é outro e às vezes nenhum, né? Então a gente tem que prestar bem atenção nisso. O coordenador pedagógico, ele vai coordenar o todo, né? A questão curricular daquele segmento que ele está designado a coordenar, sendo educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e assim por diante. Ele não vai, muitas vezes, ele não vai ter esse olhar atento a essa questão de dificuldades de aprendizagem, tá? Porque ele precisa organizar toda essa instituição na parte curricular. Aí entra essa questão do profissional especializado em educação especial, quando tem essa demanda na instituição de ensino, ou o psicopedagogo institucional. O psicopedagogo institucional, ele vai auxiliar esses professores a lidar com a situação específica daquela criança, né? Então, é aí que a gente percebe até onde vai um e até onde vai o outro, né? Porque o coordenador mesmo, ele vai lidar com a demanda curricular do todo, né? Da questão do andar, né? De como as coisas acontecem na instituição como um todo, né? E o institucional ele organizar as situações e dificuldades de aprendizagem para aquele grupo de crianças que tem essa necessidade, atender os professores, orientar os professores em relação às adaptações curriculares, né, as adaptações didáticas necessárias para atender aquela determinada demanda daquele determinado aluno, né, as adaptações de atividades que precisam ser feitas para esse grupo de crianças que tem esse grupo de educando que tem essa necessidade, né? Agora, se tem dentro dessa instituição o profissional de educação especial, ele também cuida muito bem dessa situação, né? Da situação das crianças que demandam, né, essa orientação e dos profissionais que trabalham com ela. Então, é aí que vai, até onde vai um e até onde vai o outro, né? A grande questão é que muitas vezes, aonde tem psicopedagogo institucional, não tem o professor especialista em educação especial, né? Ou se ele é especialista em educação especial, ele é professor regente da sala de aula. E às vezes ele não consegue também dar conta de tudo e precisa do apoio desse outro profissional para que ele consiga sanar essas dificuldades de aprendizagem daquele grupo de alunos que ele tem ou daquele determinado aluno específico. Consegui responder a tua Eu acho que dúvida? ficou bem claro, né, professora Genoveva? Agora a gente já pode dizer que não pode confundir o papel de cada um. Infelizmente, a gente queria abrir o debate, professora Genoveva, para trazer muitos exemplos práticos, né? Mas esse programa ele é tão bom que quando a coisa começa a ficar bacana, quando a coisa começa a andar, a gente vai dizendo assim, puxa vida, já está acabando. Infelizmente, o nosso programa já está acabando. Eu queria que a professora Genoveva fizesse aí suas colocações, aí depois da fala da professora Genoveva, eu vou voltar para vocês, dar 2 minutinhos para cada um aí fazer suas considerações finais e eu quero que vocês permaneçam na tela porque o estúdio vai fazer uma captação de imagem aqui para a gente e depois, professor, os nossos convidados, quem quiser deixar seu endereço, sua hashtag, enfim, contato, para que alguém tenha alguma dúvida, se vocês quiserem falar do profissional, se está atuando em algum lugar, vocês fiquem à vontade. Professora Genoveva, por favor, eu gostaria que você fizesse suas complementações. Bem, a professora Jamile discorreu muito bem sobre essa diferença do papel e eu complemento, dou alguma contribuição no seguinte sentido, que cada um
tem a formação específica. Por exemplo, o psicopedagogo, a matriz curricular dele é diferente da pedagogia, é diferente da educação especial. Mas tenho que salientar que ele também tem conteúdos da educação especial, onde ele vai conseguir dar conta. De forma que ele vai auxiliar muito o pedagogo, porque o pedagogo ele vai se ater nessas mais em questões operacionais, questões do projeto, né, do projeto pedagógico, onde o psicopedagogo ele vai entrar com as suas contribuições, com um olhar mais aprofundado, com um olhar mais apurado nesse sentido. Então eu quero dizer para a Fran, parabéns pelo que ela trouxe. A Gisele, da mesma forma, eu acho que formou-se aqui uma equipe muito bacana. A professora Jamile, da mesma forma, e o professor Sidney. E eu agradeço essa oportunidade. Espero que tenha mais oportunidade para mim contribuir um pouco, dar um pouco de contribuição, né? E muito obrigada por deixar invadir os seus espaços para nos ouvir. Esperamos que tenhamos contribuído muito com vocês. Este é o nosso objetivo. E o objetivo, professora, que é quando você coloca do espaço, eu acho que o espaço aqui é seu, tá? Sempre que a professora, eu sempre digo, esta competência e empregabilidade, ele sempre traz o papel, de fato, do que foi colocado aqui no dia de hoje. Essas competências, essas diferenças e esses afazeres do dia a dia, porque às vezes nós pegamos achando que estamos invadindo o espaço de alguma... Não, aqui, nesta formação, é a formação conjunta, é a formação de áreas conversando com áreas. Gisele, por favor, fique à vontade aí, fale um pouquinho. Gostaria que você se despedisse do nosso público. Então, eu quero agradecer, né, pela participação e quantas contribuições aí que nos deram, né? Quero agradecer a professora Jamile, a nossa egressa, que tem uma competência enorme na área que ela atua. Parabéns, ela atua na educação de alunos especiais. Isso, para mim, é muito satisfatório, é muito lindo o trabalho de você. E olha aquela do cromossomo do amor, tô com vontade de copiar, de tão legal que foi. Isso é muito legal mesmo, porque tem que discutir entre as crianças, que a coisa mais fácil que tem é discutir entre as crianças, mas os pais dos alunos, os adultos ouvirem isso é muito especial. Então, assim, a psicopedagogia institucional realmente como a gente falou, né? Ela vai trazer um valor, uma identidade para a instituição onde ela está presente, com palestras, com orientações para adultos, para idosos, para crianças, para pais. Então, eu fico feliz, né, em participar disso, até para aprender mais sobre isso, porque eu sou pedagoga e no meu tempo a gente trabalhava como pedagoga todas essas questões. Hoje, graças a Deus, a escola está em boas companhias e ela é gerida por várias mãos, né? E eu fico feliz por isso. Muito obrigada. Obrigado, Sidney. Obrigado, professora. E tudo de bom e sucesso para vocês aí. Que bacana. E agora é importante a gente trazer as nossas considerações da nossa egressa, né? Falar um pouquinho aí e dizer que também esse cromossomo do amor, eu acho que são exemplos que eles devem ser compartilhados. Eu acho que o fato de, embora tenha passado, seja dia 15, aí eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os nossos professores, né? Porque eu sempre digo assim, o pedagogo, este professor pedagogo, este que é o lapidador do conhecimento, de fato transforma pessoas melhores, e é através da educação que a gente transforma pessoas e criamos um cromossomo do amor. Queria que você deixasse aí o seu depoimento finalzinho. Bom, muito obrigada, professor Sidney,
professora Genoveva, Gisele, Jamile, por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Só tenho a agradecer à Uninter, a todo o suporte, todo o apoio que a instituição tem e nos dá. E dizer, Gisele, isso aí, vamos lá, vamos disseminar o cromossomo do amor por aí, que a gente vai quebrar esses preconceitos. Fico muito feliz e muito honrada em Uninter, em ter passado e em estar nessa instituição, né? E dizer, né, aos nossos colegas, aos alunos que estão, né, ainda que não são formados ou que estão voltando, que acreditem no seu potencial. Acreditem, se você escolheu o curso, se você está na Uninter hoje, você escolheu por um motivo. Então, acredite em você, acredite no potencial dessa universidade, que ela é incrível, e contem comigo sempre. Para o que precisar, eu estou aqui. Juntos, a gente somos mais fortes, né? Juntos a gente somos mais. Que bacana. Professora Jamile, eu queria poder ter mais tempo para explorar esse amplo conhecimento seu aí. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, mas já agradeço aqui você pela disponibilidade na contribuição, porque a gente sempre diz, é sempre muito gratificante, professora Genoveva, que a gente faz os convites e vem profissional gabaritado aqui para falar de temas, e aí quando passa o tempo você fala assim, puxa vida, faltou, mas eu queria ter feito aquela pergunta. Não fiz todas as perguntas que eu gostaria, mas eu acho que a sua contribuição foi fantástica para o dia de hoje. Professora Jamile, por favor, suas considerações. Primeiro, eu que quero agradecer, né, porque eu acho que a gente sempre deixa um pouquinho da gente e leva um pouco do outro, né? E eu escutei coisas maravilhosas, eu escutei gesto de empatia, gesto de amor. Isso engrandece, né, faz eu acreditar no potencial do psicopedagogo, o quanto a gente pode fazer por uma sociedade melhor, né, desenvolver tudo isso. Eu adorei o exemplo da aluna, né, quando ela falou do cromossomo do amor. Isso foi um ponto muito importante de toda essa nossa conversa, né, na minha opinião. E é isso aí, né? Eu acho que essa troca com pessoas experientes, a professora, né, vocês aí, eu também adorei tudo que eu escutei, eu achei fantástico e agradeço esse convite, estou à disposição para outras oportunidades para a gente conversar mais. E é isso, acho que é uma sociedade, sendo a profissão que for, a gente começa por essa troca, né, do escutar o outro, quantas conexões nós fizemos aqui hoje, quantas ideias surgiram. Então, é assim que o aprendizado acontece, né, eu acho que esse é o grande exemplo do aprendizado também. E é isso, tá bom? Muito obrigada. E a professora Genoveva, eu conversava aqui com ela, e ela conversando, porque nos bastidores a gente sempre fica fazendo memórias, né? Então nós temos uma memória afetiva das nossas relações de passado, mas o quanto a gente, né, professora, a gente trabalha também no processo de melhoria contínua, não é? Essa formação do dia a dia, e quando a professora vem e traz toda essa experiência, porque a gente vem lá, né, professor, da época da pós-graduação, e vê o quanto você é atuante, e quanto você está presente, e você está fazendo a diferença na vida desses futuros psicopedagogos. Professora Genoveva, mais uma vez, muito obrigado. Sempre muito bom estar com você. Queria agradecer aos nossos convidados, queria agradecer ao nosso público, este programa transmitido pela TV Profissões e STVs, nas principais plataformas de streams, Facebook, YouTube, da Escola de Educação. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo até a próxima segunda.